Hoje é o Dia dos Mártires da Liberdade. O ato central para assinalar a data teve lugar pela primeira vez no Museu Nacional e também pela primeira vez não é presidido pelo Presidente da República. José Diogo, Presidente da Assembleia Nacional, foi quem dirigiu as cerimónias dos 62 anos do massacre de Batibá. Pela primeira vez, o ato central do Dia dos Mártires da Liberdade teve como palco o Museu Nacional. Tendo em conta que o Museu Nacional é uma instituição que tanto possui informações importantíssimas sobre as ocorrências de 53 e tendo em conta também a atual situação do Museu Nacional, que praticamente tem caído no estado de esquecimento, e então nós quisemos trazer aqui esse calor humano, né, como forma de podermos, revitalizarmos e chamarmos a atenção das pessoas para esse grande espaço que nós temos cá. A presidir o ato esteve o Presidente da Assembleia Nacional, que procedeu à deposição de uma coroa de flores na porta de entrada do edifício, para depois visitar uma pequena exposição sobre algumas obras históricas que retratam o massacre. Hoje é um dia marcante para o nosso país, portanto, é o dia de Mártires da Liberdade, e eu acho que faz sentido sim, sobretudo para nós também transmitir, sobretudo a nossa juventude, a importância deste fato histórico. É um dia que marca parte da nossa história, e daí que eu acho que muito bem, portanto, é uma iniciativa boa que teve, acho que o Ministério da Cultura, retratado um pouquinho aquilo que foi a nossa história, não apenas do massacre, mas toda a história do país, que fez com que nós culminássemos hoje em um país independente. 3 de fevereiro deve constituir um marco para a tomada de consciência de cada um dos são-tomenses sobre a sua contribuição no processo de desenvolvimento nacional, defendeu o Ministro da Educação, Cultura e Ciências, ressaltando os propósitos do Governo nesta matéria. A política do Governo com a dimensão cultural é reforçar a coesão nacional, e a cultura tem um papel fundamental. Quando nós reforçamos, descobrimos, sobretudo, a nossa identidade, reconhecemos a nossa identidade, trabalhamos para que essa identidade possa estar, digamos, marcada em cada ato que nós fazemos, isso é importante, porque a santomicidade não pode ser apenas um discurso, deve estar presente naquilo que nós fazemos, nas nossas artes, mesmo no nosso desporto, na nossa culinária, nossas ações diárias, nossas políticas, deve estar, digamos, a marca da santomicidade. E esse é um grande desafio que nós temos, sobretudo, este ano, onde já começamos a refletir sobre 40 anos da nossa independência. Uma visita guiada ao interior do Museu Nacional, onde se encontra partes dos registros da nossa história coletiva, marcou a cerimónia. Este ano, a habitual Marcha da Juventude, alusiva ao 3 de fevereiro, não teve a adesão esperada. Segundo o diretor do Instituto da Juventude, a fraca participação dos jovens deveu-se à falta de divulgação do evento. Concentrados na Praça da Independência, cerca de 100 pessoas, dentre alguns militares e voluntários da Cruz Vermelha, participaram nesta marcha sob o lema Marcha da Liberdade. Em silêncio e sem animação, marcharam até o Museu Nacional, palco escolhido este ano para as comemorações do Dia dos Mártires da Liberdade. A fraca participação da juventude nesta marcha foi visível. O diretor do Instituto da Juventude justificou a situação com o facto de não se ter feito a devida divulgação do evento. Eu acredito que precisava mais a divulgação da comissão organizadora. Se calhar não se fez sentir realmente a tão importante que é a marcha de 3 de fevereiro e a comemoração da data. Mas o Instituto da Juventude também não conseguiu mobilizar muita pessoa para esta marcha. Pois, nós fizemos a divulgação, falamos usamos todos os métodos que nós achávamos convenientes, porque a partir de ontem é que o diretor da Cultura assegurou-nos que a marcha estaria sob a responsabilidade do Instituto da Juventude. Os que aderiram à marcha fizeram-no de coração aberto e convictos de que valeu a pena este pequeno esforço por aqueles que lutaram pela liberdade do povo santomense.
É um dia especial, eu vejo que nós todos devemos participar para um dia grandioso, né? E o percurso, como é que foi? Fácil? Não tão fácil, porque eu não estou habituada assim a marchar, foi um pouco difícil. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Foi uma caminhada fácil, visto que a distância que percorremos não é uma distância muito longa, mas gostei do intuito da promoção que fizeram, nos convidando também os escuteiros, visto também que somos de uma camada jovem e também fazemos parte da juventude santomense. Qual é o simbolismo que tem essa marcha para você? Simbolismo? Homenagem aos nossos antigos que sofreram no massacre. Foi muito bom, gostei. E por que resolveste participar? Porque é uma coisa de nossa terra e é uma data marcante e nós alunos devemos também participar. Eu fui participante porque, como todos sabem que é o dia 3 de fevereiro, então todo ano é participar nessa marcha. Eu penso que a nível das nossas escolas, na disciplina de História, é um tema que é debatido a nível da disciplina de História. Daí que penso que eles estão minimamente informados acerca do tal acontecimento. Após a concentração em Batipá, a presidente da Câmara Distrital de Mesoche proferiu algumas palavras, onde ressaltou a importância do 3 de fevereiro. É uma honra hoje estar aqui e poder proferir essas palavras. É uma honra hoje receber, na qualidade do presidente de Câmara, a nossa bandeira nacional, que é o símbolo da nossa liberdade, é o símbolo da nossa soberania. Mas para estarmos aqui hoje, livres, independentes, para podermos comemorar alegremente esta data, muitos pagaram a fatura. Muitos pagaram com a sua própria vida. E nós, no mínimo que temos que fazer, é respeitar, é agradecer, é honrar este momento para que tenha valido a pena o sacrifício dos nossos antepassados. Eu espero que dentro de cada um de nós possa surgir um momento de reflexão do que significa para nós hoje essa liberdade. O que é que nós estamos a fazer com a nossa liberdade? Se também, com a nossa maneira, na nossa circunstância, hoje, aqui e agora, também estamos a fazer o nosso sacrifício para o desenvolvimento do nosso país. O massacre de Batipá fica marcado, segundo a presidente Isabel Domingos, como o dia que os heróis da libertação deixaram para reflexão. São Tomé e Príncipe assinala 62 anos do maior e pior massacre da sua história. A 3 de fevereiro de 1953, centenas de são-tomenses tombaram pela pátria e pela liberdade. Para assinalar este feriado nacional, Batipá foi palco esta madrugada do nosado em memória das vítimas. Batipá, um dos epicentros do massacre de 1953. Foi neste local do distrito de Mesoche que o governador português de então, Carlos Gorgulho, desencadeou uma autêntica matança aos naturais da ilha. Tiro demais. Tiro como nós estamos aqui, faz tiro no cidade e fala, está aqui, tiro aquilo. Até quando eu sou um carro, eu vou para casa, eu tive com 20 anos, vesti saia que mole, é preciso. Fala-se em centenas de mortos neste que se transformou no pior massacre da história do país. Tem muita saudade, muito sentimento, que eu não conheço, mas meu tio que explicou-me, disse que o momento que o senhor está doente dentro de casa, a sair, é com o grupo fala assim, ok, moço, o grupo os cabines, sei com uma boca passa por essa doente. Só saltou de janela, deu um chão, morreu. O massacre de Batipá ficou conhecido como um dos importantes marcos da história do arquipélago, pela coragem e pela garra demonstrada pelos santomenses em nome da pátria. Porque muitos falam de 12 de julho, mas esquecem de 3 de fevereiro, que é o início da luta de liberdade das Áfricas. Porque eu ainda recordo que
3 de fevereiro foi a Santo Tomé e após de um ano os nossos irmãos angolanos, moçambicanos, Guiné-Bissau entrou também na luta para a libertação do sacrifício de currara que existia na turma. A chacina começou porque os nativos negaram-se a serem contratados à força para as plantações do cacau e do café ou para trabalharem como escravos nas obras públicas. O indivíduo vinha com papel de intimação, quando se não encontrava pessoa em casa, deixava ficar, vinha, ajeitava pau de galinha, de forma que a pessoa perguntava quem é essa catinga para ganhar, ou a minha, ou você intimado, ele vai amanhã vai trabalhar. Quer dizer, essa cena toda existia. Quer dizer, havia pessoa boa, pessoa mal, natura, mas tudo isso. Eram os satumenses todos, né? Quer dizer, satumenses naquela altura tinha uma unidade e os nossos irmãos que viviam na roça foram enganados. Que eles lutassem contra nós, então eles ficariam com a riqueza do fogo, como ele dizia. Então, daqui, eles como inocentes também vinham e atacavam, quer dizer, muita coisa aí. Para os jovens, este acontecimento triste nunca mais deverá ter lugar no país. Dizem que foi amarrado a pedra, a pessoa depois atiraram no pote de Fernando Dias, saco, toda essa coisa. São coisas que nós somos mais camadas jovens, estamos a crescer agora. Não temos essa emoção, mas é bom que crescemos com essa emoção que nossos pais, nosso avô, nossos bisavôs foi muito massacrado. Que nós não queremos isto mais na nossa vida e nunca mais. Barca, Vanil! Para assinalar os 62 anos deste massacre, Batepá colheu o nosado. Bisca 61, café e pão não faltaram nesta tradição de homenagem aos falecidos. Eu agora saí da escola, vim agora jogar um pouco de carta e vou bem para casa. Bola lá, Sef. Olha a câmera. Ele aqui, moço. Mas... Não, vamos na zona Vicefu. Mas, vai dar quase cabelo. Na minha opinião, devia ainda ser mais dinamizado, mais solene, tendo em conta que a vida de gente é demasiado importante para, às vezes, digamos, se maltratar da maneira que se maltratou. E portanto, este ato aqui é um ato, mas eu gostava que realmente tivesse outra expressão, outra vida, ser mais assumido pelas pessoas, pela população de modo em geral. A organização deste nojo foi uma iniciativa da Câmara Distrital de Mesoche em parceria com a Direção-Geral de Cultura. Não temos nenhuma atividade, assim, daquelas atividades culturais que animam a malta. É uma decisão do governo, recordando os nossos antepassados que sofreram. Não é propriamente um dia de festa, é um dia de relembrar. Por isso nós não temos aqui tafu ou bulauê ou aquilo que as pessoas estão a pedir, mas temos aqui o baile de Surcamblé, que vai ainda animar com algumas contagens, soias, e com café e bisca até a hora que permitir. 62 anos depois, São Tomé e Príncipe ainda chora e procura honrar os que partiram durante o massacre de 1953. Populares em Fernão Dias barricaram a estrada de acesso à praia e impediram a realização do nosado programado para a noite de ontem na praia. Um protesto contra a realização do ato central do 3 de fevereiro no Museu Nacional. Instalaram mesas de bisca no meio da estrada, distribuíram café e bebidas, acenderam uma fogueira e atravessaram troncos na via de acesso à praia. Nós impedimos a estrada devido à maneira que o governo portou conosco. Porque nós também somos cidadãos, somos santomenses, nós votamos, nós temos direito. Essa festa é festa de 1 a 1 ano. Então nós não temos nenhuma imagem aqui, se não for
essa festa de ponte, de 3 de fevereiro. Se eles decidiram de acabar com a festa na ponte, não é preciso eles trouxerem, vir fazer nojo aqui. A decisão do governo de realizar o ato central do dia 3 de fevereiro no Museu Nacional foi muito mal acolhida. Visto que não deram nenhuma atenção ao governo, não houve intervenção por parte do governo a explicar à comunidade e ao povo santomense acerca do ato, tiraram o mérito ao local habitual da festa, do ato festivo de 3 de fevereiro. Isto é péssimo. Argumentos históricos foram invocados para justificar o protesto popular. De 1953 não foi museu. Quando eu conheci museu, lá era a Força de Defesa Marítima. Museu não tem nada a ver com 3 de fevereiro. Desde 1975, a comemoração de 3 de fevereiro é feita aqui em Fernão Dias. A marcha sai de Praça da Independência às 8, às 10. Todos os anos celebrar a missa com o bispo aqui em Fernão Dias. Se resolveram fazer no museu, nós precisamos da opção da Câmara, ninguém hoje vai ao ponte. É fazendo nós aqui, eles fazem lá no museu. Várias viaturas, incluindo um jipe militar com ocupantes armados, tiveram de recuar perante a barreira dos populares. Desde que iniciou o 3 de fevereiro, nunca aconteceu como esse ano. Nunca aconteceu esse ano porque nunca fizeram nojo, vão fazer nojo aqui e fazer missa na outra parte. O governo está a trabalhar no sentido de atribuir uma pensão vitalícia aos sobreviventes do massacre de 1953, disse hoje o ministro da Educação, Cultura e Ciências, depois de ouvir os lamentos dos sobreviventes. No Dia dos Mártires da Liberdade, voltaram-se a ouvir lamentos dos sobreviventes. Eu estou um bocado chateado porque a idade que tenho não é para ganhar 900 por um ano. Ô senhor, esse é dinheiro de criança. Menos idade sofreu. Eu sofri muito sangrante. Eu tenho 87 anos de idade. Vou receber o dinheiro de criança. Esse é dinheiro de criança. Vou fazer um pouco de pequenos. Eu diria que este valor não seria por 900 por um ano. Poderia ter uma pensão que pudesse nos dar em cada meses para que nós possamos sobreviver. Embora que seja conforme que puderes nos dar, mas que seja por um mês. Em cada mês, não é por um ano. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas que seja um pão que eu coma. Bendito seja Deus. A resposta do governo é trabalhar para a atribuição de uma pensão vitalícia aos sobreviventes. Vamos, digamos, atualizar este decreto para que essas pessoas possam, tanto nessa fase que já estão pessoas reformadas, fisicamente também debilitadas, possam viver o resto de vida, da sua vida com maior dignidade. A Assembleia Nacional promete também preparar uma legislação que visa melhorar as condições de vida dos sobreviventes. Nós, como parlamentares, iremos, em devida hora, em devida altura, receber se houver alguma iniciativa nesse sentido e podemos avançar para realmente beneficiar aquelas pessoas que tudo fizeram para que o país hoje respirasse um outro ar. Portanto, aí que, sim, estamos com essa preocupação e iremos avançar. Autoridades assumindo compromissos de trabalharem para conferir maior dignidade aos sobreviventes do massacre de 1953. É preciso escrever a história do massacre de 1953, defendeu o professor Fernando Dalva, o antigo diretor da Cultura, que proferiu uma palestra sobre esse tema no anfiteatro do Centro Cultural Brasil, São Tomé e Príncipe. Considera que tudo o que se sabe até agora não é a versão acabada dos factos. Fernando Dalva sustenta a necessidade de se reescrever a história de 1953 com o facto da geração que viveu o massacre não deixar muitas memórias e a geração que se seguiu não ter tido elementos suficientes e também porque a atual não tem conhecimento suficiente do que se passou naquela época. A geração mais velha não a escreveu. Nós ainda não estamos sendo organizados para fazê-lo, pelo menos de forma profunda,
sustentada com documentos, com todos os textos possíveis e maneira de forma científica e que se possa divulgar suficientemente. E a geração atual não pode conhecê-la justamente porque ela não está bem escrita nem bem explicada. Fernando Alva, que foi orador numa palestra proferida para os alunos da Escola Profissional de Água Grande, considera, entretanto, fundamental que em cada ano em que se comemora mais um aniversário de 3 de fevereiro, se leve aos alunos o pouco conhecimento que se possui sobre os acontecimentos de 1953. Creio que isto é uma bênção. É uma bênção poder transmitir o pouco que a gente possui, poder transmitir em momentos desses. Eu creio que é fundamental. Perceberam que o início, como é que a coisa se inicia, como é que se desenvolve e as consequências de 53. E eu achei que isso para mim é fundamental porque eu utilizei as datas marcantes, de maneiras que eles pudessem perceber exatamente o impacto e, sobretudo, a importância para que no futuro coisas semelhantes não possam acontecer. Os alunos da Escola Profissional de Água Grande defendem também a ideia de se reescrever a história. Fiquei muito mais informado, mas eu gostaria que o Estado santomense pudesse desenvolver mais a história, escrever mesmo para nós, principalmente nós estudantes e também para a futura geração que também percebam realmente, porque muitos historiadores contam da sua versão, mas em todo, em conclusão, nós de vez em quando ficamos confusos. Eu pude entender o que originou, as causas e... sim. E sai daqui com a sensação de ter aprendido muito mais sobre o massacre de Mangueiras. Sim, foi bom. Eu aprendi muita coisa mesmo. A realização desta palestra faz parte da atividade extracurricular da Escola de Formação Profissional de Água Grande. Por Lisboa... Ensinamos aos nossos alunos, né? Dizem que saber não é demais. Então é sempre bom frisar, né, acerca das histórias, dos acontecimentos, de forma que possam entender também um pouco da nossa história. De passagem por Lisboa, de caminho a Paris para participar no Fórum Económico França-África, a convite do presidente francês François Hollande, o primeiro-ministro Patrice Trovoada realizou várias reuniões de trabalhos com os futuros parceiros nos domínios da energia, nomeadamente com a EDP, das obras públicas, dos petróleos, dos transportes e logísticas, entre outros, sempre em busca de soluções que possam atrair investimentos e gerar empregos em São Tomé e Príncipe. Aproveitou também para encontrar-se com as autoridades portuguesas dos sectores da cooperação e da segurança e teve longos e frutuosos encontros com representantes de organizações da sociedade civil, nomeadamente com o diretor-geral da Fundação EDP, Miguel Coutinho, e com o presidente da Confederação Empresarial Portuguesa, António Saraiva. Os encontros foram muito produtivos e terão continuidade nos próximos meses. Patrício Trovoada constatou ainda que Lisboa, durante as suas passagens, é uma capital europeia bastante conveniente para concretizar alguns encontros quando a agenda não permite realizá-los em São Tomé. 2 feridos é o resultado de um acidente de aviação ocorrido esta noite a uma viatura de marca Toyota Yaris que circulava na Marginal 12 de Julho, despistou-se e foi parar ao mar. O acidente aconteceu praticamente no mesmo local onde há cerca de um mês um outro acidente de aviação matou 2 pessoas. O jornalista João Ramos esteve no local e traz-nos mais pormenores. Estamos neste momento na Avenida Marginal 12 de Julho, próximo do Tribunal, Palácio do Tribunal e também ao nível da Companhia das Telecomunicações. Temos de informar que um Yaris perdeu direção e caiu dentro do mar. Neste momento está-se a proceder
os trabalhos de remoção deste iaço. Segundo as informações que nós apuramos neste momento, 2 pessoas ficaram feridas neste acidente de viação, mais uma vez nas estradas de São Tomé e Príncipe. Vamos tentar ouvir algumas pessoas que testemunharam esse acidente. Estava uma moto em frente dele. Ele estava assim, de PM exato, para Shell. Depois estava uma moto em frente dele, depois um carro entrar. Ele está querendo tentar desviar aquela moto, depois ele está vindo com da primeira. Ele tentou fechar a embreagem, ele teve no outro lado. Ele tentou fechar a embreagem, depois ele viu como a moto estava para cima, ele inclinou para mar. Depois quando ele inclinou para mar, teve um moço lá dele. O moço lá dele, depois o carro caiu no mar. Quando caiu no mar, ele está a gritar para poder socorrer ele. Nós tiramos ele dentro do carro, meteu atrás de uma carrinha, ele foi para o hospital. Ele passou-me lá aqui em cima. Meti na segunda, ele passou quando o carro encostado. Dentro de casa, agora não sei, passei, que eu vi o carro entrar, não vi. Mas tu viste, pessoas feriram? E claro que ele feriu, porque vi ele está bem mal, ele alejou. São quantas pessoas? São 3 ou 4 pessoas. Sim, porque uma pessoa não alejou muito, saiu e correu. E a parte do motoqueiro também não atingiu, ele foi embora. Depois nós tomamos ele dentro de iaço e levamos para o hospital. O preço das telecomunicações em África poderá vir a ser reduzido num futuro próximo. Esta foi a conclusão a que chegaram os peritos em economia e telecomunicações que estiveram reunidos no Hotel Praia durante 2 dias, um evento que foi organizado pela União Internacional de Telecomunicações. Este foi o encontro que reuniu os operadores das telecomunicações dos países membros da OIT, União Internacional de Telecomunicações. Neste fórum, que terminou hoje, os delegados chegaram à conclusão que é possível reduzir os custos das telecomunicações em África e que os serviços da banda larga poderão vir a descer mais ainda, o que fará com que o preço das comunicações praticadas atualmente possam vir a ser substancialmente reduzidos. São Tomé e Príncipe é um exemplo. Como vê, São Tomé e Príncipe tem o cabo submarino e a fibra óptica, o que fez diminuir os preços comparado com o antigamente. E agora que têm 12 operadores de telemóveis, a população poderá escolher, para além disso, os operadores tudo farão para chamar a atenção da sua clientela com promoções e ofertas, o que fará diminuir os preços das comunicações. Ce qui va nous arranger, donc nous permet de communiquer à un meilleur prix. O fórum decorreu durante 2 dias no Hotel Praia e foi organizado pela OIT, União Internacional das Telecomunicações. Uma palestra destinada aos alunos da 8ª classe do Liceu Nacional marcou a celebração esta segunda-feira pela primeira vez em São Tomé e Príncipe do Dia Mundial das Zonas Úmidas. A atividade decorreu no pavilhão cultural Alda do Espírito Santo e a comemoração da data teve este ano como lema as zonas úmidas para o nosso futuro. Foi em 2 de fevereiro de 1971 que se assinou a chamada Convenção sobre as Zonas Úmidas, que passou a chamar-se de Convenção de Ramsar. O objetivo é chamar a atenção das várias entidades mundiais para a importância das zonas úmidas. O auditório estava praticamente cheio e Helga Bahia ouviu as explicações do palestrante e chegou à seguinte conclusão. Em São Tomé e Príncipe não dão assim a valorizar aquela área úmida. E também vimos que se não valorizarmos aquela área, o resultado vai ser negativo. Meyer António, ponto focal da Autoridade Nacional da Convenção de Ramsar, partilha da mesma opinião. Nós ainda não temos um levantamento das zonas úmidas nacionais. Ou se tem esse levantamento, os documentos não é bem divulgado. Mas nós temos negligenciado o papel das zonas úmidas ou a importância das zonas úmidas. Nós temos, por exemplo, o caso, quando nós tratamos do caso de paludismo, muitas das zonas úmidas foram eliminadas, destruídas, sem que tenha feito um estudo prévio para saber qual é a sua importância para o país. É assim que nós temos que lutar contra o paludismo, temos que eliminar algumas áreas
e produção de mosquito, mas as nossas zonas úmidas por si só não produzem mosquitos. O lixo que se deita dentro das zonas úmidas é que vai produzir o mosquito, mas não se faz um estudo prévio sobre isso, elimina-se as zonas úmidas com grande consequência, tanto para a perda da biodiversidade como também para a nossa mesma subsistência, porque nós temos algumas zonas que são de reprodução, principalmente zonas úmidas, perto do litoral, que são para a reprodução de espécies marinhas e estamos eliminando, e isso pode comprometer também a reprodução mesmo dos peixes e outros animais marinhos. A palestra tinha por objetivo sensibilizar e incutir nos jovens a importância das zonas úmidas. Bem-vindos à segunda parte do telejornal. Peças artesanais de pintura estão expostas ao público no ateliê na Avenida Amílcar Cabral. A exposição coletiva da iniciativa do artista Rastafari visa chamar a atenção para a valorização das memórias do país. Esta é a exposição de peças de artes e pinturas organizada pelo artista plástico Rastafari. A exposição, onde integram vários artistas plásticos e artesãos, é uma forma de valorização da memória do país. O tema é recordação, inovação e criatividade, alusivo à homenagem aos nossos antepassados. E qual é a mensagem que queriam passar com este tema? A mensagem é que temos que falamos da história que aconteceu em Santo Tomé, mas simplesmente a história não foi preservada. Porque os nossos antepassados trabalharam muito esforçadamente, massacrados, construíram várias arquiteturas, fizeram várias plantações, mas só que aquilo não foi preservado. E isso é um erro grande, muito grande. A exposição tem como tema recordação, inovação e criatividade. Rastafari recorda os tempos em que as cordas de bananeira eram usadas para trançar os objetos e o momento em que elas se transformaram em elementos fundamentais nas artes santomenses. Os artistas precisavam um pouco de troca de ideia, o que não havia aqui em Santo Tomé. É difícil. Os artistas se uniram e partilhar aquele conhecimento que ele tem tanto com os colegas e tanto com a população. Na exposição tomam parte 10 artistas com obras de pinturas e peças artesanais diversas, que vão desde a escultura à bijuteria. O ateliê será doravante um ponto de encontro entre os artistas, mas a exposição tem duração de 3 dias. Guter Narciso, músico santomense radicado no Reino Unido, lançou o seu segundo álbum, intitulado Step Up. O novo álbum tem 10 faixas musicais e teve a colaboração de vários músicos nacionais. Santomense, Santomense, oh Santomense, 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 oh Santomense. Guter Narciso é músico santomense radicado no Reino Unido. Em finais da década de 90, começou a dar os primeiros passos no mundo da música quando ainda vivia em São Tomé e Príncipe. Em 1996, 97, eu fazia parte de um coro da igreja, mas não conhecia muito a música em si, não sabia o que era uma música, que eram os primeiros acordes saírem da Igreja Católica, mais concretamente a Igreja Conceição, que todo mundo conhece. Foi um estímulo para mim, foi os primeiros acordes que eu aprendi com o Padre Leonel, com o irmão do Padre Leonel e mais outras pessoas que eu não me lembro, peço desculpa, mas foi lá que começou tudo, na Igreja Católica. Depois de ter emigrado, Guter Narciso realizou um sonho que muito desejava. Em 2011, colocou no mercado o seu primeiro disco de originais. O primeiro CD estava sempre na minha cabeça. Fiz uma promessa a Santo Tomé e Príncipe. Em 2011, consegui concretizar esse sonho, que é lançar o meu primeiro disco, que eu pus o nome de Promessas a Santo Tomé e Príncipe. Um álbum com 15 faixas. Eu diria, se tivesse que fazer hoje, melhorava muita coisa. Obviamente que a gente está sempre a aprender, né? Mas as músicas que mais destacaram ali é o Consciência, sem dúvida. É uma música tocada por Dua Pina e uma letra que está a falar muito da realidade de Santo Tomé. É preciso ter consciência para muita coisa. Não tendo consciência, não conseguimos ajudar nosso país.
Busca fem fata, que consciência. Busca fem fata. Em finais de 2014, Guter Narciso colocou no mercado o seu segundo álbum de originais com o título Setup, um disco que mistura ritmos tradicionais e modernos. Foram 3 anos a tentar gravar uma coisa melhor, né? Melhorando como músico, como ser humano e muito mais. Eu lancei o Setup. O Setup tem a ver... setup em inglês, para todos ficarem a saber, significa acertar, ajustar. Habibi significa em árabe amor, meu amor. São as primeiras palavras que eu aprendi em árabe. Que qua confie muito, cosa nel mondo che soffre a gente. E quello vive que não está vivendo, que tudo já não está nem demandando. Esta música é baseada numa história real, uma coisa que aconteceu mesmo na minha vida. Não quero entrar em detalhes, obviamente que são momentos sensíveis e pode mexer com a sensibilidade das outras pessoas. Este álbum de Guter Narciso é composto por 10 faixas musicais. Para a sua produção, teve a colaboração de muitos músicos santomenses radicados em Portugal e no Reino Unido. Contei com o apoio da banda MG, que é o Adilson Candô e Manuel Centeio, que tocou uma das músicas do disco. Contei com o apoio do Souza. Contei com o apoio do Juca. Contei com o apoio do DJ Isaías, DJ Chicosa, DJ Hudson, muita gente que contribuiu de uma forma ou outra, dando-me algum power para fazer esse segundo trabalho. Para os seus fãs e amigos em São Tomé e Príncipe, Guter Narciso promete para breve o lançamento desta obra no país. Pode conhecer melhor o percurso de Guter Narciso no programa Nós por Lá, desta quarta-feira. Olhamos o país e o mundo, ao final, boa noite.